é o ângulo que os raios solares fazem com a linha do Equador, tá? É esse ângulo aqui que eu tenho em relação à minha radiância solar e à minha linha do Equador. É exatamente esse ângulo aqui. A gente viu no slide anterior que a Terra ela vai fazendo um movimento translacional ao redor do Sol e que esse movimento é um movimento elíptico. E à medida que a Terra vai girando, esse ângulo de radiação solar em relação à superfície da Terra e em relação à linha do Equador, ele vai alterando. E ele pode chegar a um valor máximo de 23,45 graus. Então ele vai chegar a 23,45 graus positivo aqui no hemisfério norte e menos 23,45 graus no hemisfério sul. Então ficou convencionado que aqui no hemisfério sul vai ter um ângulo negativo e no hemisfério norte ficou convencionado que vai ter um ângulo positivo, simplesmente por questão de conversão e para poder diferenciar. Mas de fato, à medida que a Terra vai fazendo um movimento elíptico ao redor do Sol, esse ângulo aqui ele vai modificando, podendo chegar a um ângulo máximo de 23,45 graus. E aí, se vocês lembrarem lá da aula de geografia básica, os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer, eles foram colocados a uma latitude de 23,45 graus. E é exatamente por causa disso, porque é o ângulo máximo de declinação solar que a gente tem, a irradiação solar em relação à linha do Equador. Então está explicado, né, por que o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer foram colocados estrategicamente aqui nessas regiões. E aí existe uma equação matemática que a gente consegue calcular qual que é a declinação solar conforme o dia do ano. Por quê? Para cada dia do ano eu vou ter uma declinação solar diferente. À medida que a Terra vai fazendo o movimento translacional dela ao redor do Sol, essa declinação solar ela vai mudando. Então a equação matemática é essa aqui. Então a gente tem primeiro a equação matemática para anos não bissexto e a gente vai ter essa equação matemática aqui para anos bissexto. É uma equação matemática simples, então ela pega aqui o 23,45 vezes o seno, 360 dividido por 365, e o NDA é o número do dia do ano. Então, por exemplo, no 1º de janeiro, meu NDA vai ser 1, 2 de janeiro, meu NDA vai ser 2, e assim vai sucessivamente. E aí, para cada dia do ano, eu vou conseguir calcular essa declinação solar. E essa declinação solar, ela é importante para nós, porque essa declinação solar vai interferir no meu ângulo de incidência da irradiação solar no módulo fotovoltaico, né? A gente vai ver mais para frente que existe um ângulo que chama ângulo de incidência, que é o θc, que é o ângulo que eu tenho da radiação solar em relação à superfície do módulo fotovoltaico. E esse é o ângulo mais importante para nós dentro da geometria solar, porque essa angulação da irradiação solar em relação à superfície do módulo interfere diretamente na quantidade de energia elétrica que eu vou conseguir gerar com o meu sistema fotovoltaico. Então, toda a parte de geometria solar, ela está voltada para esse ângulo de incidência, que é representado pelo θc, a gente vai ver isso mais para frente no próximo slide, para poder calcular, então, qual que é esse ângulo de incidência, ou seja, qual que é esse ângulo de radiação dos meus raios solares em relação à superfície do módulo fotovoltaico. Tá? Só que antes a gente tem que entender esses conceitos aqui.